Na graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu quero desejar que o Espírito Santo que habita em você esteja lhe consolando, confortando, conduzindo sempre num caminho mais excelente. Lembre que quem está em Cristo está reinando em perfeita vitória. Deus continue lhe abençoando, pois estamos aqui mais uma vez para trazer uma temática muito importante que precisa ser comentada, precisa ser falada, precisa ser analisado dentro do contexto bíblico. E o tema é predestinação. Fizemos alguns vídeos e ficamos de trazer esse tema porque alguns perguntam se na verdade existe a predestinação. Quem poderia predestinar senão Deus? O único que é soberano, que trabalha sob um plano pré-determinado, e somente Ele, que é o doador da vida, construtor e criador de todas as coisas, é quem poderia estar predestinando. Então, o que seria a predestinação? Fique conosco até o finalzinho, porque eu tenho certeza que você irá aprender um pouco mais sobre a predestinação. Você já é predestinado? Tem dúvida? Pois é, se você é filho de Deus, se você crê em Deus, se você confia em Deus, se você clama pelo nome de Deus, se você ama a palavra de Deus, tenha certeza que Deus já te escolheu, tá ok? Então, analise comigo, predestinado ou predestinação, tá bom? O que quer dizer? Dentro de uma interpretação etimológica, criado para um propósito. É verdade, o Criador, Deus, excelente em excelência e poder, e o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas para um propósito. Vamos classificar aqui a palavra predestinado, ok? Vamos lá. O que é ser predestinado? Ser predestinado é ser escolhido, é ser separado, é ser trabalhado, preparado para fins específicos. Tenha certeza disso e continue glorificando a Deus, porque quando Deus ele resolveu, na sua excelência e majestade, poder sobrenatural, criar todas as coisas, ele predestinou o homem. E vale a pena dizer já no início desse vídeo que predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. É verdade, e você vai entender no momento que nós estivermos aqui estudando a palavra de Deus, meditando nela, e você vai perceber que Deus fez tudo dentro da sua soberania. Entendendo a predestinação. A predestinação é uma doutrina teológica que, segundo a qual todos os eventos são determinados por Deus. Percebeu? É uma doutrina teológica onde você enxerga todas as coisas dentro do controle de Deus e determinado por Deus. Você já ouviu alguém dizer que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Já viu também alguém dizer que não cai uma gota de chuva, de água na terra sem a permissão de Deus? Deus está no controle de tudo e todas as coisas trabalham mediante um plano já pré-estabelecido pelo nosso Criador. Destinado a ser escolhido de antemão para um determinado destino ou preparado antecipadamente para um propósito ou fim específico. Então, aí está a visão do que é ser predestinado. E Deus, na sua excelência, nos predestinou todas as coisas. Ele, como o autor desta criação, ele trabalha dentro de um planejamento eterno. Antes da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, já tinha preparado esse cenário. Vamos tomar como base para este contexto, para este assunto tão importante, o livro de Efésios 1, do 4 ao 11, que diz da seguinte maneira, observe, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em caridade. Esse é o versículo 4, perceba que nos predestinou e nos elegeu
antes da fundação do mundo. Quem pode fazer isso? Quem pode? Aquele que tudo pode, aquele que para nele nada é impossível. Pois ele mesmo disse lá no livro de Isaías 43:13, que antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem poderá impedir? Então tá aí, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Que coisa linda, né? Fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos salvos e para sermos filhos de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade. A predestinação não é vontade humana, não está dependendo do querer humano, do querer de um homem, do querer de uma sociedade, de uma entidade. Não, a predestinação foi vontade plena do beneplácito de Deus, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. 10. Ao tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Observe que fomos predestinados segundo o conselho da sua vontade. Tá ok? Reflita comigo aí, ó. Paulo revela para os salvos em Cristo que eles já tinham sido eleitos antes da fundação do mundo para essa grande salvação. Segure a sua bênção, tá certo? Porque Deus, ele trabalha sob um plano predeterminado, e para Deus nunca há surpresa, pois ele tem o controle de todas as coisas. Então, para a salvação segundo o conselho da sua vontade. Eu quero que você entenda isso, porque tem alguém ou alguns questionando, porque Deus não iria predestinar uns para a perdição e outros para a salvação. Deus não iria criar o homem para o mal, outro para o bem. Mas se você for avaliar as Escrituras Sagradas dentro do seu contexto e texto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai encontrar Deus escolhendo um para seu louvor e não escolhendo o outro. Perceba lá Caim e Abel, tá ok? Isso é necessário. Isaac e Ismael, olha só, o filho da livre e o filho da escrava. Então Deus já sabe como trabalhar, tá ok? Então lembrando que todos os eventos já estão determinados por Deus, e Deus trabalha segundo o conselho da sua vontade. Ok, meu amigo? Diz o profeta Isaías no capítulo 46, no versículo 9 ao versículo 11, da seguinte maneira. Isso aí é o profeta Isaías. Perceba que ele é bem objetivo em apresentar a autoridade e o poder de Deus e a vontade de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E farei toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele resolveu nos criar para essa tão grande salvação, predestinando a raça humana para que o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu conselho, fosse firmado e realizado. Ok, meu amigo? Então, não dá para o pé da mesa, que é uma metáfora, perguntar à mesa porque ele é pé. Não tem como, tá certo? Então, Deus sabe o que faz, e para isso, Ele nos criou e nos predestinou conforme o conselho firme da sua vontade. Deus sempre faz a sua vontade.
Deus trabalha sobre a sua vontade própria. Ele não depende da minha orientação, não depende da sua orientação. Deus não depende da sua vontade, nem da minha vontade. Ele trabalha fazendo a sua vontade própria. Provérbios capítulo 16, versículo 4, olha o que está escrito lá: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Deus criou os que fazem o mal e os que fazem o bem, os que são para a salvação e os que são para a perdição. Ele criou Caim e também criou Abel. Prestou atenção? Deus faz todas as coisas para os seus próprios fins. É um tema bastante sugestivo, mas também um tema muito polêmico, porque existem algumas denominações, alguns pensadores, líderes religiosos evangélicos que não aceitam a ideia de que Deus criou uns para a perdição e outros para a salvação. A Bíblia vai dizer que o próprio Judas, ele traiu ao Senhor, mas isso não foi obra do acaso. Já havia sido profetizado pelos profetas que Jesus haveria de ser traído pelos seus. E, infelizmente, Judas, ou Martim, ou João, ou Francisco, alguém estaria predestinado por Deus para traí-lo naquele dia em que ele foi apresentado ao Conselho Romano, ao Sinédrio. Tá certo? Então está aí, o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins e nós precisamos aceitar a plena vontade de... Vou meditar com você no livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 20, que diz da seguinte maneira: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? De maneira nenhuma. Aquilo que é criado não pode contestar com quem lhe criou, porque quem criou fez segundo a sua vontade a sua criatura. Então Deus, como Criador, também nos criou dentro de um plano predeterminado, completando assim o cenário da nossa existência conforme a sua vontade. Então não pode a criatura querer contestar com o Criador por que foi assim, por que é assim. Certa feita, alguém apresentou ao Senhor Jesus uma pessoa especial, coxo ou aleijado, e alguém lhe perguntou: quem pecou? Foi sua mãe ou seu pai para que nascesse assim? Jesus disse: nem seu pai nem sua mãe, mas para que se completasse a vontade de Deus, para que fosse feita a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é perfeita, é soberana e ninguém pode contestar contra a vontade do Senhor. Prestou atenção aí? Muito bem. Então Romanos 9, versículo 21 ao 22, está escrito dessa maneira. Leia comigo. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para perdição. Deus suportou com paciência os vasos da ira, porque ele foi quem criou os vasos da ira. Ele fez tudo para a sua honra, criando um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. E, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da perdição. Então, meu irmão, minha irmã, a partir desta exposição, eu creio que o Espírito Santo irá lhe orientar, iluminar e alicerçar esse conhecimento no seu intelecto, a fim de que você possa estar também ensinando a outro quando se falar acerca da predestinação. Porque para muitos, devemos salvar a todos, devemos estar buscando a salvação de todos, quando na verdade, antes da fundação do mundo, Deus predestinou um para joio e outro para trigo. Deus predestinou 5 loucas e 5 prudentes. Então é a vontade de Deus que é soberana e nós só temos que louvar ao nome do Senhor. Vou deixar aqui essa reflexão, tá ok? Acompanhe comigo. Deus criou a história da humanidade
e dentro desse plano colocou os personagens que cumpririam o roteiro dessa história. A história da humanidade foi criada por Deus, elaborada por Deus, desde da criação de Adão até hoje e até o futuro, porque geração vai, geração vem, tudo está na palma das mãos do Senhor. A história da humanidade, a história daqueles que foram eleitos para a salvação, a história daqueles que foram eleitos para a perdição. O roteiro dessa história, incluindo os predestinados para a salvação e os predestinados para a perdição. Percebeu então que a história da humanidade não é coisa aleatória, não é vontade do homem, não é vontade de um sistema, não é vontade de um líder, de um governo. A história da humanidade, plano pré-estabelecido por Deus, Deus estabeleceu a história da humanidade e colocou seus personagens, seus figurinos, cada um para exercer a sua função e o seu papel. Para a meditação, perceba agora o que nós iremos colocar aqui. Deus, na sua soberania, como está lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ele relatando, o comentarista relatando, que sabe que Deus tudo pode, nada é impossível para Deus, e nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos. Então, a predestinação é um projeto divino, um projeto do celestial, um projeto do coração de Deus, da vontade de Deus, e ninguém poderia impedir, porque o que já está determinado, já está determinado. Já está determinado, é irrevogável, porque é a vontade plena de Deus já estabelecido. Ok? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus criou o filho da escrava e o filho da livre. Você vai ver lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 30 e 31. O filho da escrava não herdará com o filho da livre. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Deus criou o joio e criou o trigo. À noite veio o inimigo e colocou o joio no meio do trigo. Quer que a gente arranque? Ele disse, não, deixa crescer junto para o dia da colheita, que já aconteceu. Tá certo, meu amigo? A colheita, no ano 70, os que ficaram da esquerda, os que ficaram na direita, e Deus levou o seu povo para as mansões celestiais. Então Deus criou o joio e criou o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 30. Você vai encontrar lá esse assunto bem acordado, bem explicado, para que nós possamos entender que existe o filho da perdição e o filho da salvação. Assim como existe o joio e existe o trigo. O trigo, ele tem seu símbolo de utilidade, já o joio não tem. Você vai pegar o trigo, vai amassar a sua palha entre as suas mãos e você vai ver que no final tem a semente. Já o joio, que parece muito bem com o trigo, você vai também amassar as suas palhas e não tem semente, porque não tem vida, não tem utilidade. Mas Deus criou o joio e criou o trigo. Deus criou o filho da perdição. João capítulo 17, versículo 12. O próprio Jesus falando que todos que Deus deu a ele, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, porque já foi criado, predestinado para a perdição. Deu para entender aí? Eu espero que Deus continue esclarecendo, abrindo a sua mente, fazendo você entender que Deus trabalha sob um plano pré-determinado. Eu encerro dizendo, Deus nunca será pego de surpresa. Jamais. O Salmo 139 revela a sua onisciência e que nada está oculto, nada é por acaso, nada aconteceu ou acontecerá sem que Deus já tenha pré-determinado. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando ele chamou Jeremias para ser profeta, Jeremias disse que era uma criança e que não tinha condição, porque era uma criança, e Deus vai dizer para ele que te conheci antes que te formasse no ventre. Olha aí a predestinação de Deus. Jeremias seria profeta e ele mesmo não sabia que seria profeta, mas Deus, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido Jeremias para ser profeta.
É isso que é predestinação, uma escolha antecipada para um propósito e para um fim já específico. A predestinação não é uma opção que pode ser manipulada pelos homens de forma nenhuma. Ninguém pode impedir aquilo que já está determinado por Deus. A decisão é divina. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui este texto que é muito importante. A todos os eleitos, antes da fundação do mundo, seus espíritos têm garantido a sua eternidade. Todos os eleitos, antes da fundação do mundo, os seus espíritos têm garantido a sua eternidade. Assim que terminarmos nossa missão neste tabernáculo, que é o nosso corpo, voltaremos para a nossa existência eterna. Amém por isso? Fica com Deus e tenha certeza que assim que nós terminarmos nossa tarefa aqui, nossa missão, voltaremos para a nossa pátria celestial, porque está escrito que o pó volta para o pó, mas o Espírito volta para Deus. Abraço, meu querido. Deus em Cristo continue lhe abençoando.